Bom, pessoal, boa tarde. O meu nome é Camila Bueno, eu sou técnica de aplicações Altium aqui na SKA e hoje vou apresentar esse webinar para vocês de como que vocês podem avançar o conhecimento e os recursos, né, do design de PCBs para vocês conseguirem ainda mais vantagem competitiva e mais vantagem levando mais para o lado da sustentabilidade, tá? Essa webinar deve durar por volta de uns 30 minutos, tá? Eu já estou compartilhando a minha tela com vocês, então caso algum de vocês não esteja vendo aí, me avisem aqui no chat. E caso vocês vão tendo alguma dúvida durante a apresentação ali, tá? Ou já tenham alguma, não sei, fiquem à vontade ali para postar na seção de Q&A, tá? Lá para o finalzinho da apresentação, a gente toma esse conteúdo ali, eu respondo as perguntas de vocês, beleza? Então, espero que vocês estejam me ouvindo bem ali. Caso alguém não esteja, me avisem. Beleza, pessoal? Então, vamos dar início aqui. Então, essa é a nossa agenda de hoje. A gente vai ver um pouco sobre como a gente vai avançar, as nossas capacidades de design, como as melhorias do Altium 365 Pro podem ajudar nesse quesito, tá? Em seguida, eu vou demonstrar um pouco disso para vocês, lá dentro do próprio Altium, e a gente passa para a sessão de perguntas e respostas, tá? Vou dar uma leve introdução aqui, esses dois primeiros tópicos são uma introdução aqui sobre o nosso webinar, então eu vou tentar ser o mais breve possível aqui para a gente conseguir falar bastante, né, ver bastante a demonstração em si, tá? Então, vamos começar aqui pelo primeiro tópico, né? Avance suas capacidades de design. Bom, a capacidade de design como um todo, né, qualquer desenvolvimento de projeto não envolve apenas o conhecimento teórico do assunto do projeto que você está desenvolvendo, né? Muitas vezes envolve toda uma metodologia, uma teoria que vai fazer com que você tenha mais sucesso, né, nas suas capacidades de design, no seu design em si. Então, a metodologia é um passo muito importante para a gente progredir dentro dos designs, né? Assim como o design mecânico, quando a gente fala do design de placas, né, a mecânica está sempre envolvida, porque o nosso produto final pode não ser apenas uma placa, né, pode ser um produto com encapsulamento, com algum encaixe, enfim, com algum detalhe que a parte mecânica pode nos ajudar, né, e sempre nos ajuda. Assim como as informações dos componentes são importantes, né? Não tem como a gente fazer um projeto se a gente não tem os componentes adequados, a gente não sabe se aqueles componentes são adequados, tá? Então, isso aqui é muito importante. Esses três pilares aqui, né, digamos assim, são extremamente importantes quando a gente fala do design. E para aquelas situações onde a gente consegue unir essas três metodologias, esses três pilares, é onde a gente vai encontrar maior vantagem competitiva, né? Porque um projeto que não vai ter uma metodologia bem estruturada, né, um processo bem estruturado, pode não progredir tão bem, não ir tão rápido, enfim, quanto esperado, ou então tanto quanto uma empresa onde investe na metodologia adequada para o fluxo de trabalho e investe em uma forma de melhorar e auxiliar todos os projetistas, né? Então, a junção desses três pilares, né, traz muitas vantagens competitivas para os projetistas dentro do mercado de trabalho. Assim como a gente tem grandes pilares que o Altium 365, né, consegue trazer para a gente. Então, aqui a colaboração entre o ECAD e o MICAD, né, entre o nosso software eletrônico, que é o Altium, e um software mecânico, seja aí o SolidWorks, o do AutoCAD Inventor, tá? Então, para esse pilar do design mecânico, a gente tem o colaborador mecânico, né? O, o plugin que vai permitir que a gente colabore com a equipe mecânica.
dentro do Altium 365. Para a metodologia, a organização do nosso time, a organização do nosso fluxo de trabalho, do nosso processo, é sempre muito importante. Então, dentro do Altium 365, a gente consegue ter toda a configuração da nossa equipe, o gerenciamento da nossa equipe, dos nossos componentes, dos nossos projetos, tá? Além, claro, né, de facilitar vários pontos ali em relação ao trabalho em equipe em si. Quando a gente fala de colaboração, por exemplo, né, no desenvolvimento de um projeto. Sobre as informações dos componentes, dentro do 365, a gente tem a gestão completa deles. Então, a gente consegue organizar o ciclo de vida desses componentes, saber se eles estão obsoletos ou se eles estão no volume de produção, qual é o estoque. Conseguimos ver qual é o status do desenvolvimento desse projeto, desse componente, né? Se ele ainda é um rascunho, se ele já foi passado para um processo de uso, se ele já se tornou obsoleto, né? Consegue fazer todo esse gerenciamento dentro da nuvem. Então, os 3 pilares do projeto, a gente consegue usar 3 pilares, né? A gente consegue ver isso dentro do 365. E, novamente, quando a gente consegue usar esses 3 recursos, né? Um recurso como um todo, né? Que é o Altium 365, para ajudar o desenvolvimento dos projetos, a gente encontra várias vantagens competitivas nisso, dentro do mercado, tá? Um gerenciamento de componentes, por exemplo, feito fora da nuvem, pode não ser tão eficaz quanto o que é feito dentro da nuvem. Pode não ser tão fácil de ser feito, né? Então, isso aqui é o que a gente vê, né, de forma mais comum, como capacidade de design, como os pilares ali, e isso aqui que vai poder ajudar qualquer projetista, né, dentro de um trabalho, dentro de um projeto em si. Então, falando do Altium 365 Pro, né? Não sei se todos já estão usando o Altium 365, né? Todos que estão aqui participando da webinar. Não sei se todos vocês estão usando, sabem o que é, já fizeram algum teste do 365. O 365 é a nossa plataforma da nuvem, tá? Na nuvem, da Altium, que foi lançada no início do ano passado, ali oficialmente. Então, dentro daquele workspace, a gente tem diversas funções, diversos recursos que podem ajudar a gente nesses projetos. Quando a gente fala do 365 Pro, é um ambiente onde vai ter mais recursos para essas pessoas, para esses projetistas, essas empresas que realmente querem ter o controle do seu fluxo de trabalho, controle ali das funções da equipe, toda essa gestão, né, de uma forma muito mais aprimorada. Então, vamos dar uma olhada em como que o 365 Pro pode ajudar, tá? Então, aqui quando a gente fala de configuração de equipe, por exemplo, a gente está falando de gestão de grupos e de funções, porque nem sempre todas as pessoas que estão dentro do workspace ou dentro de uma equipe vão projetar de fato. Algumas pessoas estão ali dentro para fazer alguma revisão, algumas pessoas vão fazer o desenvolvimento do esquemático, outras do layout, tá? Além de outras funções, né? Pode ser que alguém ali do grupo, alguém da equipe, seja bibliotecário. Então, não vai mexer com os projetos em si da empresa, mas é responsável por toda a parte de gerenciamento das bibliotecas, por exemplo, tá? Então, a prevenção de conflitos, a gente já vê isso dentro do trabalho em equipe. No Altium 365 Pro, a gente vai ver, né, que existe uma opção agora onde você consegue ver quem está trabalhando no projeto junto com você, qual folha ela está editando, se ela está só visualizando, o que está sendo feito, né? Para que não exista mais aquelas ocorrências onde 2 pessoas estão trabalhando na mesma folha, sem saber que estão trabalhando na mesma folha, e quando chega ali no final do expediente, por exemplo, as 2 salvam e no final das contas nenhuma das versões vai ser fundida, né? Elas não vão ser fundidas, uma delas vai prevalecer e nem sempre vai ser a correta, né? Porque você não sabia que o seu colega também estava trabalhando. Então, toda essa questão de prevenção de conflitos ajuda nisso também, tá? Além de vários outros fatos que isso pode auxiliar. E o ciclo de vida, né? Como eu comentei, seja o ciclo de vida do seu projeto ou dos seus componentes, é sempre interessante você ter ali
a linha do tempo dele, né? Qual que é o estágio que ele está, você ter esse controle de como que ele vai evoluir dentro da sua empresa. Então, quais são os passos que o seu projeto tem que passar antes de que ele seja enviado de fato para a linha de produção, né? Antes que ele chegue no consumidor final. Da mesma forma, os componentes. Por quais passos de revisão ele tem que passar, quais passos de construção ele tem que passar antes de chegar de fato em algum projeto, né, na mão de algum projetista. Então, o ciclo de vida permite que a gente controle isso e tenha a visão clara do ciclo da vida desse componente, desse projeto dentro da nossa empresa. Tá? Isso é algo muito interessante e que faz muita diferença quando a gente fala de uma organização de fato, né, dentro da nossa engenharia, por exemplo. Tá? Então, dentro do Altium 365 Pro, essas funções existem e são essenciais, né, para esse gerenciamento, para essa gestão que eu mencionei. A gestão de componentes em si, né? Então, como já mencionei, os componentes são gerenciados através da nuvem, do Workspace. Você consegue ter o versionamento, ter esse ciclo de vida, a rastreabilidade dos seus componentes, tá? Então, a ligação de dados de componentes ali com o teu fornecedor para saber de estoque, preço, enfim. A inteligência de componentes e HS Markit, tá? Não sei se todos sabem, mas é como se fosse uma validação a mais que a gente tem. Então, várias pessoas perguntam, né? Ah, como é que eu sei que esses dados que estão dentro do 365 ou dentro do Manufacturer Part Search, como eu sei que eles são de fato seguros, atualizados, né? A Octopart, que é responsável por essas informações, ela realmente valida isso com uma frequência adequada? Como que isso é feito, né? Qual é a segurança que eu tenho? Então, dentro do Altium 365 Pro, além da segurança que a própria Octopart já passa para a gente dentro do Manufacturer Part Search e outras ferramentas desse tipo, né? A gente tem a validação da IHS Markit, tá? É uma empresa de inteligência de componentes, de fato, que vai fazer todo o check dessa lista de componentes, tá? Para saber se eles estão em produção de fato, se eles estão em estoque, se aquelas informações realmente são verdadeiras e atualizadas, tá? Então, isso é possível, né? A IHS Markit está dentro só quando a gente fala do Altium 365 Pro. Existe essa validação a mais ali quando a gente tem a Subscription Pro dessa plataforma. Tá legal? Outra coisa é a expansão do painel de saúde. Então, quando você tem o Workspace Standard, né? Você tem uma série de visualizações sobre a saúde do seu componente, sobre as suas bibliotecas, mas nem sempre elas são suficientes, né? Às vezes as informações que você precisa validar de fato não estão ali dentro da tua versão standard, não estão disponíveis ali, né, dentro daquela assinatura. E no 365 Pro, a gente tem um pouco mais de visibilidade nisso. A gente consegue ter uma rastreabilidade melhor dos nossos componentes, ter um check ali de como que eles estão sendo organizados dentro da biblioteca, né? Se existe algum componente com o mesmo nome, com o mesmo part number, enfim, toda essa questão de ambiguidade que pode ocorrer, né? Principalmente quando a gente não tem um componente da nossa equipe como bibliotecário, quando existem várias pessoas responsáveis por usar, né, e organizar essa biblioteca, pode ocorrer isso, né? E a requisição de componentes. Como é feito isso hoje, né? Se você não tem um sistema, né, uma ferramenta para fazer essa requisição, geralmente é passado um e-mail para o bibliotecário, né, para a pessoa que vai fazer a criação dessa biblioteca, um e-mail, uma mensagem ali, né? Então, pode passar batido, pode ser que nem todas as informações sejam levadas como você que está solicitando gostaria, né? Pode sempre haver uma falha nessa comunicação. E com esse workspace, você tem um sistema próprio para isso, um recurso próprio para isso, que são os nossos part requests, né? Então,
Dentro dessa ferramenta, você consegue solicitar para uma pessoa, que seja a bibliotecária, né? Ou no caso de uma equipe com mais de um bibliotecário, para quem você deseja que crie esse componente para você, para que ela faça esse desenvolvimento e depois você tenha o feedback de que isso foi feito, né? E de qualquer forma, durante a própria solicitação, né, a requisição, você tem como já fazer já dar algumas informações sobre esse componente que você quer, para que fique mais fácil para esse bibliotecário criar, né? Para que você garanta que algumas informações ali que você já sabe que precisa estarão lá dentro desse componente, né? Então, a gestão de componentes dentro do 365 Pro pode ser muito melhor do que a gente vê em uma gestão local, por exemplo, ou de alguma outra ferramenta externa que possa ser usada. Sobre a colaboração mecânica, né? É um recurso que já existia, né? Ainda existe, claro, mesmo para quem não usa uma plataforma na nuvem. Tenho certeza que muitos de vocês aí que podem não usar a plataforma exportam as suas placas e mandam para a equipe mecânica fazer alguma validação, seja para alinhamento de furos ou para realmente uma caixa, algum invólucro do produto. Mas usando a colaboração já direto na nuvem, você poupa uma série de passos ali que podiam causar algum tipo de problema. Então, durante a exportação de um step, por exemplo, algumas informações não são levadas, né? E quando a gente fala de colaboração do 365, né? Essa colaboração bilateral que a gente tem, né? Onde você consegue fazer as edições tanto do lado mecânico quanto do lado eletrônico, né? Do Altium, estando conectado à nuvem, isso fica muito mais fácil. Você não tem que se preocupar se aquele arquivo vai ficar muito grande para você enviar por e-mail para o seu colega, se todas as informações estão realmente inclusas, né? Se aquela informação específica que você precisa vai estar inclusa naquele step, você não precisa se preocupar. Já com a colaboração, a gente tem até mesmo as informações de cobre dentro do ambiente mecânico, se for preciso, tá? Assim como posição de vias, na questão de placas rígido-flexíveis, que não são uma realidade tão grande ainda dentro do Brasil, né? Mas a gente já vê esse mercado surgindo aqui dentro. Então, essa sincronização do encaixe da placa com algum produto, né? Com alguma caixa, é muito importante que a gente tenha para saber se ela realmente está encaixando corretamente, se ela está no tamanho, a fita dela flexível, né? Se não vai ser rompida, enfim. Esses detalhes, né, que a placa rígida flexível tem, além de uma placa normal. Além da possibilidade, né, desse colaborador mecânico permitir também o posicionamento de componentes dentro do workspace, né, dentro do nosso ambiente mecânico. Então, se você vai iniciar um projeto lá no teu software mecânico, né, o seu projetista mecânico que vai iniciar o projeto ali no SolidWorks, por exemplo, ele já sabe que aquela placa vai ter que encaixar com alguma caixa, né, do seu produto final, ele já vai fazer os furos no alinhamento correto, pode fazer o posicionamento de algum componente que vai ter que encaixar em alguma saída daquela caixa, né, daquele invólucro. Então, tudo isso aí, essas informações que só a mecânica vai ter, né, ou de fato a mecânica vai ter com mais facilidade, porque como o Altium não é um software feito para esse desenvolvimento mecânico, dentro de um software mecânico a gente tem muito mais recurso para fazer essas coisas, né, do que dentro do Altium, por exemplo, né? Tanto de geometria de placas, quanto essa questão de furações, posicionamento de outros invólucros, enfim, tá? Então, todo esse intercâmbio de informações, né, que pode acontecer dos dois lados, esse envio que a gente consegue ter, é algo muito interessante, muito importante quando a gente fala de um produto, né, de um projeto. Beleza, pessoal?
Novamente, né, sobre a questão de componentes, a gente vai dar uma olhada, né, aqui na demonstração, sobre como que a gente vê os dados e a saúde do nosso componente, como que a gente rastreia eles, né, a gestão de equipes, como que a gente pode fazer, e também os ciclos de vida, como que a gente pode configurar, né, e como que a gente pode passar o nosso produto, o nosso componente para uma outra etapa, por exemplo. Vamos dar uma explorada nisso aí, beleza? Então, não sei se restou alguma dúvida ou surgiu alguma dúvida agora nessa apresentação. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar, tá? Se não, eu já sigo para a demonstração dentro do Altium. Então, aqui dentro, né, do Altium, vocês vão ver que quando a gente está usando o 365, né, para aquelas pessoas que ainda não usam, nada muda de fato na nossa interface. A única coisa que a gente vê de diferente é aqui a conexão, né, o indicativo dessa conexão com o nosso workspace, né? Em um projeto que está sendo gerenciado, né, que está vindo da nuvem, está armazenado lá na nuvem, a gente vê essa indicação aqui. E nesse caso aqui, esse projeto está sendo versionado na nuvem. Então, eu vejo também os indicativos aqui da versão deles, se elas estão compatíveis com a versão local e a versão na nuvem. Enfim, os indicativos do versionamento, tá? É importante mostrar a nossa interface do 365 na web, que é onde a gente vai ter o nosso maior uso quando a gente fala de gerenciamento, né? Então, eu vou acessar aqui. Vocês vão ver que uma das coisas que eu consigo ver claramente que o meu workspace é Pro é justamente com esse pequeno adesivo aqui que a gente tem em cima do workspace, tá? Ao lado do nome dele. Então, aqui, esse é o meu workspace Pro, e depois a gente vai explorar um pouco o workspace Standard, tá? Então, se eu clicar em cima do nome dele, ele já é aberto no meu navegador, tá? Eu vejo aqui novamente a indicação de qual workspace que eu estou usando, posso acessar aqui e alterar entre eles se for preciso, tá? Então, aqui dentro do nosso espaço, a gente consegue fazer uma série de validações, verificações, enfim. Aqui nos nossos projetos, não é nada muito novo em relação ao Pro, as diferenças do Pro, tá? Mas o que eu queria mostrar, principalmente para vocês, né, do gerenciamento, é justamente a questão do gerenciamento de times, né? Então, aqui dentro a gente vê todos os membros da equipe, né, do meu workspace, e a gente não tem muitas divisões de funções, né? Então, eu vejo aqui que eu, por exemplo, estou na função apenas de administradora. O meu colega Fábio, ele está dentro da função de engenheiro mecânico, engenheiros como um todo, né? E de administradores. Como que a gente faz essa gestão, né? Como que a gente cria essas funções? É sempre aqui no espaço admin, tá? Então, aqui dentro, eu consigo gerenciar tudo que envolve o meu workspace. Então, se eu abrir aqui, deixa eu abrir em paralelo os meus dois workspaces para vocês darem uma olhada. Vou abrir um ao lado do outro para vocês terem uma noção de como que o gerenciamento, né? As permissões de gerenciamento são muito avançadas quando a gente fala de um Workspace Pro, tá? Então, aqui eu estou no meu Workspace Standard, aqui na direita, e na esquerda, o meu Workspace Pro, tá? Eu sou administradora nos dois, então aparece para mim a abinha de administrador.
Já de cara, aqui no menu inicial, a gente já vê que a opção de Part Requests não existe aqui para o Workspace Standard. Tá? E aqui nas configurações do administrador, a gente vê outras coisas diferentes. Então, aqui as funções, eu só consigo gerenciar quando eu tenho o acesso de Pro, né? Quando eu tenho a minha Subscription Pro. Tá? Então, aqui a gente consegue ver quantos membros eu tenho em cada equipe, quais são as minhas equipes, posso adicionar alguma outra função aqui se for preciso, tá? Então, tudo isso aqui é ajustável aqui dentro do Workspace Pro. Eu consigo definir aqui a função de cada um deles, e isso aqui vai impactar quando a gente fala de ciclo de vida também, tá? Quais dessas equipes vão ter acesso a determinado ciclo de vida do nosso projeto, quais equipes vão ter acesso, né, vão poder editar determinado ciclo. Então, a gente consegue fazer todo esse gerenciamento aqui dentro, tá? Vou fechar aqui o meu Workspace Standard, para a gente ter um pouco mais de espaço aqui com o Pro, tá? Então, o ciclo de vida que eu comentei com vocês, né? Aqui nas configurações, eu consigo ver as definições de ciclo de vida. Então, aqui no nosso Workspace, a gente tem esses ciclos. Então, aqui o ciclo de vida de extensão, de componente, um ciclo de vida genérico, de designs, tá? Poderia adicionar um novo aqui se eu precisasse, né? Então, aqui vamos dar uma olhada, por exemplo, como que é o nosso ciclo de vida de um componente. Tá? Então, adicionei um componente na minha biblioteca. Ele está nesse status planet. Quando a gente validar ele, ele vai passar para um rascunho. Depois pode passar para um protótipo, pode voltar se precisar, ou vai para produção. E quando o ciclo de vida dele estiver no fim, ele vai se tornar obsoleto. Tá? Então, esse aqui é o meu ciclo. Eu poderia apagar alguma dessas etapas, poderia adicionar algum status. Tudo isso aqui é gerenciável, tá? É configurável. Então, cada um desses símbolos, né? A gente tem uma pequena legenda aqui embaixo. Então, vejam que essa última opção aqui, nenhum desses estágios está indicando, né? Nenhum desses status abrange esse símbolo. Porque, nesse caso, a gente não colocou que existe uma necessidade de aprovação em nenhum deles, tá? Mas em algum caso, né, de uma empresa, por exemplo, é bem comum que para passar de um protótipo para produção, é necessário que haja ali uma aprovação, né? Então, de um status para o outro aqui, eu poderia incrementar isso, tá? Novamente, tudo gerenciável aqui dentro, tá? Então, esse aqui é o nosso ciclo de vida de um componente. De design, a gente vai ver uns status, né, uns estágios parecidos. Então, aqui ele vai iniciar com o Planet, vai ir crescendo, né, ao ponto que esse design vai se desenvolvendo. Tá? Então, vai passar aqui de um novo design para um protótipo, para produção, e se em algum momento esse produto se tornar obsoleto, ele vai ser trocado aqui para esse outro status. Tá? Novamente, aqui a gente não colocou nenhum status, alguma necessidade aqui de aprovação, mas é bem comum que exista isso. Tá? Então, isso aqui é o que a gente vê de ciclos de vida, que é um recurso que o Workspace Pro traz para a gente. Aqui dentro de Part Requests, a gente consegue definir qual é o grupo, né? Qual é a função de bibliotecários. Então, aqui a gente tem uma função que é a Librarians, e ela, só os membros da equipe que estiverem dentro dessa função são capazes de gerenciar os nossos part requests, tá?
Dentro do Altium, a gente tem algumas dessas visualizações, né? Quando a gente usa o menu Explorer. Então, aqui eu vou conectar de novo no meu Workspace Pro. E vou abrir aqui o painel Explorer para a gente dar uma olhada em como que a gente consegue ver aquilo que viu no navegador dentro do Altium, né? Sem precisar sair do Altium. É claro que ter essa função de visualizar através do navegador permite que a gente não precise ter o Altium instalado na máquina, que a gente não precise de requisito de sistema, por exemplo, para poder ver aquele gerenciamento, assim como todos já sabem, né? Eu não vou precisar ter na minha máquina para eu conseguir visualizar aquele projeto que está na nuvem, por exemplo. Então, ter o Altium 365 acessível no navegador é um recurso muito importante. Tá? Então, eu vou abrir aqui o menu, né, o painel Explorer. E ele é a nossa visualização do Workspace dentro do nosso Altium Designer. Então, aqui eu vejo várias coisas que eu já tinha visto lá no meu navegador. Então, eu vejo aqui os componentes, os meus projetos, tá? Part requests. É bem semelhante à visualização que eu tenho lá dentro, tá? Os componentes aqui dentro, a gente não consegue ver a saúde da biblioteca. A gente só vai conseguir ver essa questão da saúde, esse recurso da saúde, lá dentro do nosso navegador. Tá? Então, quando eu acesso aqui o meu menu de componentes, eu vejo aqui o meu Library Health, tá? Então, eu vejo que de todos os meus componentes, né, 806 estão saudáveis, né? Está tudo certo com eles. Alguns possuem alguns problemas. Um deles foi recentemente adicionados, tá? Nesse momento não tem nenhuma requisição de componentes, tá? Então aqui em Part Requests deve estar vazio. Então, todos eles aqui foram aprovados ou cancelados, nesse caso, cancelados, tá? Foram testes que a gente fez aqui. Então, não tem nenhum em aberto, tá? Em questão dos dados, né, que a gente tinha comentado. A IHS Markit está verificando tudo isso instantaneamente, tá? Todos os dados desses componentes vindos da Octopart, né, dos fornecedores, eles fazem essa verificação, dão essa segurança a mais para a gente. Tá? Então, aqui eu vejo todas as minhas categorias, quantos componentes eu tenho em cada uma delas, mas para eu ver com mais detalhes, né, como que está a minha saúde de fato, eu acesso essa opção. Tá? Então, aqui eu já consigo ver de um modo mais detalhado aqui o que é que está de errado com a minha biblioteca. Então, eu vejo aqui que tem 105 componentes, né, que estão usando templates desatualizados. Tem 13 que não estão com o part choice definido. Tá? Uma série de outras definições aqui. E um outro ponto é que eu estou checando nesse momento só os meus componentes que estão sendo usados. Tá? Novamente, a rastreabilidade aqui. Tá? Ele está vendo todos os meus componentes do 365 que já foram usados em algum design e estão me alertando aqui sobre o que é que está de errado com eles. Tá? Eu poderia acessar aqui as categorias, por exemplo, acessar os componentes para ver quais deles que estão com algum tipo desse problema e ver em quais designs que eles estão. Porque, por exemplo, se eu possuo algum com o nome duplicado, vamos supor que eu vá apagar um deles da minha biblioteca. Se aquele outro componente que está sendo apagado já está sendo usado em algum design, eu vou ter que dar uma atenção nele lá no meu projeto, para eu trocar para esse componente que vai ficar, por exemplo, né? Para que ele não fique solto, não fique perdido lá. Então, eu consigo fazer essa rastreabilidade. Mas se eu quiser dar uma olhada na minha biblioteca como um todo, é só desabilitar essa opção. E a gente vai ver aqui mais componentes e, claramente, né, mais erros, mais dados incorretos aqui, né? Então, ele não encontrou nenhum parâmetro com ambiguidade, mas encontrou muitos componentes com part choice, sem definição de part choice, com um template desatualizado, enfim. Tem essa visualização aqui da saúde da minha biblioteca
a um clique de distância dentro aqui do Alt 365 no meu navegador, tá? Então, isso aqui, de fato, é uma visualização que a gente não vai ter dentro do Altium. Só consigo ver a saúde da minha biblioteca aqui dentro do navegador, tá? Então, voltando aqui, eu vou acessar aqui a minha categoria de capacitores e vou escolher um capacitor aqui, por exemplo, tá? Para eu ver como que ele tá. Então, aqui eu vejo o símbolo dele, footprint, vejo algumas informações aqui sobre ele, de fato, né? Consigo ter a noção de que ele está na revisão 5, por conta do nome dele tá com o traço 5 aqui no final, tá? E aqui embaixo eu consigo ter mais informações sobre os parâmetros, mas eu vejo essas abas aqui. Se algum de vocês aí tiver acesso ao 365, que não seja o Pro, né, for o Standard, vocês vão ver que algumas dessas abas não vão estar disponíveis aí para vocês, tá? Como, por exemplo, a aba de Lifecycle, porque é um recurso Pro. Tá? Então, eu vejo aqui que eu estou na revisão 5 desse componente e ele está classificado como draft, como um rascunho. Tá? Posso ver quais part choices estão relacionados a esse componente. E aqui, novamente, a rastreabilidade. Tá? Então, essa aba aqui, Where Used, eu consigo ter a visão aqui de quais projetos, quais folhas que ele tá incluso. Tá? Então, se eu tivesse que corrigir ele aqui, fazer alguma edição, por exemplo, ou tornar ele obsoleto, né? É uma possibilidade. Eu já sei que em algum projeto que ele está sendo usado, eu vou ter que entrar lá e atualizar esse componente, ou então trocar ele para algum outro semelhante que esteja em produção ainda. Tá? Então, isso aqui dentro do Workspace Pro. Um part request a gente poderia fazer aqui, por exemplo, tá? Eu poderia criar aqui, requisitar um novo componente, tá? Então, aqui, os dados, né, que eu tinha comentado com vocês. Às vezes, passando por e-mail ali ou por algum chat, a gente não tem essa visibilidade, né? Não consegue entender o que é que tem que ser enviado de fato para o meu bibliotecário desenvolver esse componente. Então, aqui eu já consigo mandar qual que é o fabricante desse componente, qual é a part number, tá? Se eu tiver algum datasheet, já posso adicionar ele aqui como um anexo, tá? Como eu quero que seja o ID dele, para quando eu quero, para quando eu preciso desse componente, né? Então, eu sei que eu preciso desenvolver esse componente, um projeto com esse componente, né? Até o dia 31. Então, eu já passo isso para eles, tá? Poderia atribuir esse componente ao meu bibliotecário. Então, aqui, o colega de equipe que faz parte do grupo de bibliotecários é o Leonardo. Se eu tivesse mais componentes da minha equipe que fazem parte, seriam listados aqui, eu poderia selecionar entre eles, tá? Então, aqui, quando eu selecionar aqui para ele e colocar os dados, né? Então, eu vou colocar dados aleatórios aqui, tá? Só para enviá-la para ele. Poderia adicionar aqui algumas outras informações como parâmetros do part list e defino aqui qual vai ser o tipo desse componente, tá? Então, eu vou colocar aqui que é do tipo amplificador e vou enviar isso para ele, tá? Nesse momento, ele deve ter recebido um e-mail indicando ali que algum parte foi solicitado, né? E poderia começar a desenvolver aquilo. Conforme ele for evoluindo, né, nesse parte que eu solicitei, o status dele vai mudando aqui. Então, eu consigo ir acompanhando o desenvolvimento desse componente, né, para saber se ele está dentro ou não do que eu estou precisando, para eu saber se ele já está pronto ou não para ser usado, né? Então, eu poderia, se, por exemplo, falar, nossa, eu solicitei por engano, eu já tenho ele na minha biblioteca, poderia cancelar aqui, tá? Assim como o Leonardo, lá do lado dele, poderia rejeitar depois de uma conferência, por exemplo, e ver que esse componente já existe na minha biblioteca, né? Ou se ele finalizar,
ele pode dar como completo, tá? Então, a gente consegue ir acompanhando esses status aqui dentro. Tudo certo até aí, pessoal? Bom, então, esses aqui são os recursos principais quando a gente fala do Altium 365 Pro, tá? Que fazem parte desse 365 e não fazem parte do 365 Standard, tá? Então, isso aqui faz bastante diferença quando a gente fala da gestão de componentes, a gestão de equipe, que eu já tinha mencionado para vocês, tá? Essa questão dos status que eu tinha mencionado, eu vou abrir um esquemático aqui, só para demonstrar para vocês. Dentro desse projeto, né, é claro que eu tenho vários componentes, e para acessar as propriedades dele aqui, para a gente ver se ele está atualizado ou não, eu poderia ver um por um aqui, né, claro. Então, eu vejo aqui que ele está atualizado, né, poderia buscar outras atualizações aqui para confirmar, enfim. Mas, num projeto extenso, é um trabalho considerável você ir componente por componente, verificando se esse componente está na última revisão ou não, né? Então, dentro aqui das nossas ferramentas, eu tenho o Item Manager, que é o nosso gerenciador, né? E aqui dentro desse painel, eu consigo ver de um modo mais global aqui, o que é que está atualizado e o que não está. Então, eu vejo alguns componentes aqui que estão desatualizados. Já teve alguma atualização deles lá no servidor, mas nesse projeto aqui ainda não foi atualizado, né? Então, a gente poderia selecionar todos aqui. Então, eu vou teclar Shift para selecionar aqui, tá? E posso atualizar eles para a última revisão, tá? Daí eu clico com o botão direito ali e selecionei a opção. Dessa forma, ele já vai trazer aqui para mim o que é que mudou, consigo dar uma olhada ali se for preciso, mas nesse caso só quero trazer a atualização, vou gerar uma eco aqui para isso. Tá? Então, mudou uma série de parâmetros aqui, componentes. Tá? Vou executar essas mudanças e aí eu já vou ter todo o meu projeto atualizado. Tá? Eu não vou mais ver esse projeto com algum tipo de componente desatualizado. Tá? Eu tenho a garantia ali, através daquela opção, de que todo o meu projeto está usando, de fato, todas as últimas alterações e revisões que estão vindo da minha biblioteca. Tá? Para que isso não precise ser feito, né, depois de uma montagem da placa, por exemplo. Então, toda essa revisão não precisa ser feita necessariamente só quando chega na linha de produção ou no nosso comprador. Tá? Aqui no fundo, essa é uma placa até que bem simples, né? Tem 4 camadas ali, com alguns conectores. E como já está até passando um pouco do nosso horário ali, eu não vou demonstrar para vocês essa exportação para o ambiente mecânico. Mas por que também, né? Tudo que vocês vão ver no ambiente mecânico, vocês vão estar vendo aqui. Essa é a maior vantagem do colaborador mecânico. Tá? Através desse painel aqui, MCAD CodeDesigner, a gente consegue fazer essa colaboração entre software mecânico, software eletrônico e tem a garantia de que essa visão que eu estou tendo aqui é a mesma que eu vou ver lá no meu software mecânico. Quando a gente fala do Subscription Pro, todas as informações de cobre e via, tá? Que não são enviadas quando a gente trabalha com STEP, a gente consegue ter isso lá, tá? É uma informação muito avançada e muito detalhada que ele envia e ajuda muito para muitos casos, tá? Então, pessoal, no geral é isso, tá? Eu tenho certeza que usando o Altium 365, usando o Altium 365 Pro, vocês vão, de fato, avançar nos conhecimentos, nos recursos que vocês têm nos projetos de vocês, nos designs das PCBs de vocês, tá? E dessa forma, vocês vão ter muitas vantagens competitivas, porque não vão, vai eliminar, né, grande parte do retrabalho que existe quando você já tem todos os seus ciclos definidos, todos os seus componentes já estão atualizados,
já estão versionados ali, já foi feita revisão em tudo, você corre muito menos risco de chegar no produto final e ter que voltar para alguma etapa anterior para ter algum retrabalho. É muito mais provável que isso aconteça com alguma equipe que não faça esse gerenciamento adequadamente, né? Esse gerenciamento completo. Então, espero que isso ajude muito vocês. Espero que vocês passem a usar o Ótimo 365, para caso alguém ainda não use. E a gente aqui da SKA está à disposição para, claro, né, explicar melhor algum recurso que vocês quiserem, ajudar vocês com alguma dúvida de recurso, de funcionalidade, tá? Então é isso, pessoal. Restou alguma dúvida aí da parte de vocês? Na sessão de Q&A aqui, eu não vi nenhuma pergunta ainda, imagino que esteja tudo certo aí por vocês, né? Mas é isso então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que ajude vocês esses recursos que eu mostrei para vocês hoje, caso alguém ainda não tenha, nunca tinha conhecido, né, nunca tinha visto antes. Então é isso, pessoal. Agradeço pela participação de todos. Um grande abraço aí para todo mundo e se cuidem. Até uma próxima. Tchau, tchau, pessoal.